Bom, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui me assistindo. Essa aula super importante, especial, né? Um procedimento assim que está bombando aí na estética. E se você ainda não me conhece, se você ainda não é minha aluna ou meu aluno, eu sei que tem bastante gente aqui que já é minha aluna, mas algumas pessoas se cadastraram e não são minhas alunas, nunca me viram na vida. Eu sei que você deve estar perguntando assim, ou deve estar passando pela sua cabeça: quem é você? De onde surgiu essa criatura para me explicar sobre essa aula de hoje, né? Então, eu quero te explicar como se especializar em lipo de papada, skin booster, volumização facial, definição abdominal, flacidez, celulite, gordura localizada, tudo isso sem usar agulhas e com um método minimamente invasivo. E antes eu quero te mostrar, olha só como foi o meu resultado durante 5 sessões, apenas 5 sessões. Esse foi o resultado do antes e depois que eu tirei, teve um resultado assim muito significativo para essa minha modelo. E apenas foram 5 sessões, ou seja, eu estou no meio do tratamento ainda, não finalizei, depois eu vou finalizar e vou tirar mais fotos do antes e depois. Deixa eu me apresentar aqui bem rapidinho, prometo que vai ser rápido. O meu nome é Cristiane e essa daqui é a minha família. Então esse aqui que tá com a carona aqui, ó, é o meu marido. Aí tem aqui a minha filha, que já tá bem grandinha, né, pela minha idade, porque ainda sou jovem. Meu genro, já tenho um genro, que trabalham comigo, graças a Deus. Sou uma pessoa muito feliz, minha família também, todos nós trabalhamos juntos. E eu sou mais conhecida como Cris Marques nas redes sociais. Eu comecei a trabalhar na minha vida com 17 anos de idade, então era bem jovem. E assim como muitas aí de vocês que estão me assistindo, eu sempre atuei em empresas e escritório. Peraí que eu vou passar outro slide. Ah, esqueci, ó, esse aqui é o meu filhinho de 4 patas, é a graça da casa. Só que tinha um detalhe quando eu trabalhava no escritório. Eu não gostava muito do que eu fazia. Para mim, o fato de ter que acordar às 5 horas da manhã, não por acordar cedo, mas acordar às 5 horas da manhã, entrar às 7, ficar trancado o dia todo, para mim era uma tortura. Eu chegava, para você ter uma ideia, na escolinha da minha filha para buscá-la, era bem pequenininha na época. Eu sempre chegava atrasada e ela era a última a sair da escolinha. E no fim das contas, eu tava achando que aquilo era normal. Eu só ficava me estressando e eu pensava assim, nossa, será que todo mundo tem que passar por isso? Então, teve um dia que eu descobri que eu podia mudar de vida, que eu tinha uma chance de mudar assim radicalmente de profissão, de largar tudo, porque eu queria encontrar a minha flexibilidade de horário, eu queria cuidar de pessoas, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de lidar com pessoas nos relacionamentos, sabe, de amizade mesmo. E eu queria correr atrás de ganhar mais e não ficar me contentando só com aquele salário ali razoável. E através de uma amiga, eu conheci o mundo da estética. Eu larguei o meu emprego, eu agarrei essa oportunidade, essa chance de estudar estética, e eu estudei muito, mas muito, muito. Eu me formei em esteticista e cosmetóloga, e fora os outros tantos cursos livres por aí, livros, nossa, foi muita coisa mesmo. E aí em 2015 eu iniciei com os meus atendimentos na estética. E foram famílias inteiras de clientes fiéis durante todos esses anos. Algumas clientes ficaram 6 anos comigo, outras 9 anos comigo. Essas são umas fotos de algumas delas, porque eram muitas clientes mesmo que eu tive, todas elas muito fiéis. E após alguns anos de profissão, atuando na estética com atendimentos mesmo, eu ainda buscava algo maior. Por incrível que pareça, eu adorava, amava o que eu fazia, mas eu ainda não estava 100% satisfeita. Eu amava a minha profissão, só que ainda parece que faltava alguma coisa. Aí eu tinha o sonho, na verdade, de ensinar tudo aquilo que eu sabia para alguém, de me tornar professora de estética, que eu sempre gostei de ensinar e de ter esse relacionamento, como eu já falei, com as pessoas. Aí eu comecei a participar de alguns grupos de WhatsApp e Facebook, isso lá em 2016, né? E o que eu fazia? Eu ajudava as meninas que estavam com dúvida, que estavam com dificuldade porque aconteciam algumas intercorrências nos procedimentos de estética.
Aí eu dava dicas, o que elas deveriam fazer, e elas colocavam em prática. E elas me agradeciam por isso. Elas me retornavam, falavam assim, nossa, Cris, eu coloquei em prática aquilo que você me falou e deu muito certo, muito obrigado. Nossa, aquilo lá, pra mim, não tinha maior pagamento do que isso. Fora as minhas clientes, é claro. E aí eu comecei a fazer uma distribuição de conteúdo pela internet. Isso foi lá no comecinho de 2016. E esse conteúdo gratuito, para você ter uma ideia, você que ainda não conhece o meu trabalho, eu faço até hoje. Então eu comecei a fazer distribuição de gratuito para ajudar profissionais de estética. Aí eu comecei a gravar aulas, distribuir pelo canal do Facebook, pela página, né, do Facebook. Comecei a fazer aulas ao vivo, coloquei no YouTube. Eu fazia ao vivo, gravava, depois colocava no YouTube. Até hoje eu faço isso. Comecei a escrever e-books e alguns artigos. Fiz um site também. Aí quando foi no meio de 2016, aproximadamente no mês de junho, mais ou menos, eu tava conversando com meu marido, acho que tava até num boteco, tomando uma cerveja, nem sei, nem lembro direito. E aí ele me deu a ideia de montar um curso online para ensinar tudo aquilo que eu sabia para outras pessoas da estética. E aí foi que surgiu a empresa Esteticista Como Você. Ele se tornou meu sócio e eu cuido de todo o conteúdo e suporte para todas as minhas alunas e alunos, e ele cuida da parte técnica. O que seria isso? Site, envio de e-mails, todas essas coisas mais chatas de fazer, ele que cuida, porque eu só fiquei com o melhor. Esse é o logo da minha empresa, Esteticista Como Você. Bom, eu já ministrei muitos cursos presenciais. E hoje eu ofereço 11 cursos online na estética. Hoje eu tô na marca, eu cheguei na marca, pra você ter uma ideia, de exatamente mais de 10 mil alunas e alunos. Tá chegando quase aos 11 mil. E são tanto profissionais que já atuam no mercado da estética, como pessoas iniciantes, como quem está estudando, ou como quem quer mudar de profissão, quem se interessa pela estética. Eu tenho todos os perfis de pessoas nesse nicho aí de alunas e alunos. O sucesso foi tanto que eu virei estudo de caso de sucesso no Senac. Eu fui convidada para participar de uma tarde lá, fui entrevistada e foi muito bacana esse dia. E hoje eu tenho orgulho, eu posso dizer que eu me orgulho muito, muito de dizer que eu sou esteticista, cosmetóloga, sou professora de estética e empresária. Essa daqui é uma foto de uma das turmas do curso presencial. Além da Esteticista Como Você, que é empresa de cursos online e presenciais, eu sou sócia de uma plataforma que hospeda cursos online de diversos outros produtores, de outras pessoas. E eu tenho vários depoimentos de alunas e alunos. Eu vou mostrar aqui só um pouquinho para você, para não me alongar demais, tá? Essa aqui é a Priscila Santos, uma das minhas alunas. Eu só grifei aqui as coisas mais relevantes, né? Nem tudo, claro, é relevante, mas eu grifei aqui para te chamar a atenção. Ela escreveu assim, ó: e aos poucos vou vendo meu sonho se tornando realidade com graça de Deus. Minha professora Cristiane Marques, Deus abençoe por todo o conteúdo de excelência, você é maravilhosa, mais um de muitos cursos que ela quis dizer que virão. E agora com novas técnicas, sempre melhorando para o bem-estar e resultado de vocês, clientes especiais que passam pelas minhas mãos. Nossa, isso daqui, gente, é de chorar. Eu adoro receber esse tipo de testemunho, de depoimento. Aqui é a Samantha, ela faz parte do curso de microagulhamento. Ela escreveu assim: eu achei o curso completíssimo, melhor do que muitos presenciais que já fiz. E além disso, era visível que a professora realmente sabia tudo o que ensinava. Recomendaria o curso, inclusive pretendo fazer mais cursos com a professora Cris Marques. Gente, esse carinho todo que eu recebo das minhas alunas até hoje, e olha que a Samantha é uma aluna bem antiga, isso não tem preço. Bom, então, agora que eu já me apresentei, agora que você já me conhece um pouquinho mais, eu quero te falar como você pode se especializar em lipo de papada, skin booster, volumização facial, definição abdominal, celulite, flacidez e gordura localizada. Tudo isso sem agulhas e com um método minimamente invasivo. Isso é possível, Cris? É possível, por isso que você está aqui participando dessa aula. Olha, lá em meados, vou começar desde o início para te explicar, tá? Como que chegou a pressurizada. Lá em meados de 1958, tinha um médico, ele se chamava Dr. Pistor, tem a fotinho aí dele, inclusive em preto e branco, né? Que já faz muito tempo.
ele começou a fazer experimentos com injeções locais intradérmicas, com substâncias farmacológicas, que era para curar doenças mesmo. E o Pistor, ele dizia o quê? Que a substância era espalhada mais lentamente quando ela era aplicada na derme, porque a derme ela é avascularizada. Aliás, perdão, a derme ela é vascularizada, contrário da epiderme, que é avascularizada. Então, como a derme é vascularizada, a derme conseguia distribuir todo esse fármaco, essa substância, fazendo com que desse um maior resultado. Então, ele tinha esse conceito de aplicar injeções com menores doses e mais frequências em diversos pontos. Foi aí que surgiu a mesoterapia, que inicialmente, né, era chamada de mesoterapia, com agulha, e foi batizada tempos depois de intradermoterapia. Então, essa eu posso dizer que é a tradicional, né? E o Pistor, ele conseguiu notar que as aplicações de fármaco que ele fazia era feita de uma forma... Se ele fizesse de uma forma comum, por exemplo, se ele pegasse uma injeção e aplicasse de uma vez só, uma única injeção, ele não teria os mesmos resultados. Por quê? Porque o corpo ele iria metabolizar de uma maneira muito rápida, dando menos resultado do que no caso se ele fizesse várias aplicações na derme de pequenas porções desse fármaco, pequenas quantidades. E nisso ele começou a fazer várias sessões desse procedimento. E olha só, na imagem dá para ver bem, né, que a intradermoterapia tradicional, a com agulha, que todo mundo aqui acho que já deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar, né, não necessariamente que trabalhe com isso, mas com certeza você já ouviu falar. Forma-se uma bolsinha de princípios ativos, como você está vendo aí. Então, aplica com a auxílio de uma agulha, forma-se aquela bolsinha do princípio ativo e ela fica ali agindo, né, por dias. Já no método de pressurizada é bem diferente. A pressurizada, ela possibilita uma dissipação desses princípios ativos na derme e na hipoderme. Isso vai depender do procedimento que você quer trabalhar. Então, olha só a diferença na imagem. Você está vendo aqui o procedimento com agulhas que cria uma bolsinha que vai agindo. Na pressurizada já tem uma dissipação de ativos entre as células e nas camadas profundas da pele, assim como na tradicional. E na intradermoterapia pressurizada, eu não vou falar muito sobre essa caneta, no caso, tá? Essa imagem é só ilustrativa para que você veja como que funciona a pressão, o jato, né? Quando ele sai da caneta, quando ele sai da seringa. Então, dá para ver direitinho aqui na ponta. Usa-se o processo mecânico. Então, o que acontece? É como se fosse uma pistola mesmo, né? Você aperta e tem um deslocamento de ar que ajuda a injetar esses ativos nas camadas mais profundas da pele, atuando na derme e na hipoderme. Mais uma vez, isso vai depender do procedimento que você quer trabalhar. A camada da pele atingida vai depender também, além do procedimento, da quantidade de produto, da pressão da sua caneta, tudo isso eu vou explicar certinho. Se o procedimento é facial, se corporal, isso tudo muda, tá? Mas esse é o conceito para você entender direitinho como a pressurizada ela age na pele, o que ela faz. E quais são as vantagens, né, da intradermoterapia pressurizada? Você tem mais segurança no manuseio, porque é de uma forma simples. Você não precisa fazer nenhum curso de injeção, não precisa ser enfermeira para aplicar, nada disso. Você tem mais segurança no procedimento com a pressurizada, não necessita de habilidade. Opa, deixa eu voltar esse aqui. E não precisa aprender a dar injeção, não precisa ter isso na pressurizada. Esse método, ele também ajuda a eliminar o risco de infecção na pele. No caso que com a aplicação de agulhas, o risco seria um pouco maior. E quais são as indicações de tratamento com a intradermoterapia pressurizada? Lembrando que quando eu terminar aqui a minha apresentação, deixa eu explicar tudo direitinho, seguir um raciocínio, tá? Para eu não me perder. Guardem as suas perguntas, que no final eu vou dar uma olhadinha aqui no chat e vou explicar tudo certinho, tá? E vou responder as perguntas.
E quais são as indicações para o tratamento facial? Você pode aplicar nessa área aqui dos zigomáticos, fazendo aquele procedimento de skin booster. Você pode tratar código de barras, comissura labial para preencher, né? Principalmente quando, depois dos 30 anos, que essa parte aqui parece uma marionete, vai caindo tudo, você consegue preencher. E dá para fazer lipo de papada. Hoje em dia não existe a lipo de papada enzimática. É o mesmo procedimento, mas é diferente, tá? Porque a gente faz com a pressurizada e são outros ativos. E dá para fazer também a volumização facial. Então, quando você pega uma cliente, eu mesma tô, por exemplo, essa parte aqui, né? Tá toda caída, tá tudo ficando triste, você consegue fazer essa volumização facial com a intradermoterapia pressurizada, tranquilamente. E no caso do corporal, você consegue fazer redução abdominal, dá para fazer procedimento de gordura localizada em qualquer parte do corpo. Então, por exemplo, você pega aquela cliente, ou em você mesma, né? Apesar que atrás fica ruim pra gente aplicar em nós mesmas. Mas você pega aquela cliente que tem aquela gordurinha do sutiã, que tanto incomoda. Pode ser na região da entrecoxa, pode ser em qualquer região do corpo, você consegue aplicar a intradermoterapia pressurizada para diminuição de gordura corporal. Diminuição de flacidez também dá para aplicar. E dá para aplicar em celulite, fazendo com que essas fibroses elas se dissolvam, tendo uma pele mais lisa. E no caso da lipólise? No processo de lipólise, que ocorre aquela degradação dos lipídios, todo aquele processo, né, que depois se transforma em ácido graxo e glicerol, aí o ácido graxo ele sofre um processo de transformação e metabolização pelo fígado, então assim ocorre a diminuição dessa gordura localizada. Então é todo um processo, não tem essa história aí que a gordura sai na urina ou sai no suor, isso aí não existe, tá? Tudo isso é um processo metabólico. Você consegue fazer esse processo metabólico com a intradermoterapia pressurizada, atingindo as camadas mais profundas, a camada de gordura, as células de gordura lá na hipoderme. A pressurizada consegue fazer isso tranquilamente. E como eu posso ter certeza, né, Cris, que o produto chegou na hipoderme? Como que eu vou saber se eu não tô vendo, né? Essa é uma pergunta que não quer calar. É bem simples. Vai depender da pressão da sua caneta, da quantidade de produto, como eu já falei anteriormente, depende do procedimento que você quer fazer. E outra coisa, a derme é uma camada vascularizada da pele. E ela consegue se encarregar de espalhar ainda mais aquele produto que você aplicou. E com a pressão da caneta, espalha mais ainda, ao contrário daquela com agulha, né, que é tradicional, que deixa aquela bolsinha ali intacta e ela vai agindo conforme o tempo. A pressurizada não, já tem um espalhamento do produto. Então, mesmo se não chegar na hipoderme, mas chegar nas últimas camadas ali da derme, ela vai se encarregar de espalhar esse produto. E é isso que dá o resultado muito bom na lipólise. E falando sobre os modelos de canetas, muita gente me pergunta, qual caneta eu compro, eu não sei qual que é melhor, qual que é pior. Olha, eu preciso te dizer assim, que existem vários tipos de canetas no mercado, tá? Que vão desde R$500 até R$4.000. É claro que eu recomendo que você use caneta com Anvisa, é minha obrigação de falar isso, porque a Anvisa ela consegue testar para ver se a caneta funciona, leva o selinho, enfim. Mas como tem valores diferentes de várias marcas aí, de várias canetas diferentes, você não precisa comprar uma muito cara, porque todas elas são parecidas na função de pressurização. E sobre os princípios ativos utilizados nos tratamentos. Então, vamos lá. Para gordura localizada e para procedimento de lipo de papada, você pode utilizar cafeína, L-carnitina, bioex antilipêmico, lipoxin, polifenóis, alcachofra, dentre muitos outros princípios ativos aí para fazer a lipólise. O que você não pode aplicar com a pressurizada desoxicolato e estimuladores de enzima. Ai, Cris, mas eu ouvi falar aí na internet que a fulana aplica, que a ciclana aplica, que não sei aonde ensinou. Então eu vou te explicar o seguinte. A pressão exercida pela caneta
ela é diferente da intradermoterapia tradicional, como você já viu aqui, né? Tradicional, ela deposita com a agulha ali na camada mais profunda da pele, no caso é hipoderme, né? Quando você aplica o desoxicolato, estimuladores de enzimas e fica ali quietinho agindo. Com a pressão da caneta, o que ela vai fazer? Ela vai bater o líquido, né? O produto lá no fundo da camada mais profunda e com um efeito de pressão faz como se fosse assim, um ricocheteamento, se eu posso dizer essa palavra, e o produto ele volta um pouco para cima. Então você vai injetar, aí faz o tiro, faz injeta, né? Só que uma partezinha, uma pequena parte desse produto volta à superfície, nas camadas mais superficiais da pele. Ou seja, acaba atingindo todas as camadas, não só aquela que você quer, a hipoderme. E como a epiderme, que é a camada mais superficial, ela não tem vascularização, como na derme, os princípios ativos, eles ficam paradinhos ali e eles podem apresentar sérios efeitos colaterais, como por exemplo, pode dar lesão, dor intensa e formação de nódulos. Então tome bastante cuidado com isso, ok? E os ativos indicados para flacidez facial e corporal? Você pode usar todos esses daí, ó. Debye, ácido hialurônico, colágeno, raffermine, tensine, silício orgânico, elastina e argireline. Todos eles são excelentes para flacidez facial e corporal, qualquer parte do corpo. Os ativos indicados para sulcos e reposição de volume, quais são eles? Fatores de crescimento, ácido hialurônico, colágeno, silício orgânico e elastina. E tem outros aí no mercado. Só esses são para você se basear. Todos esses ativos, eles agem como hidratantes. Então, dá para você fazer tranquilamente a técnica do Skin Booster e pode trabalhar nos sulcos. E ativos para celulite? Você vai perceber que os ativos, tanto para gordura localizada como para celulite, eles são quase que os mesmos. Às vezes muda um ou muda dois, mas eles são muito parecidos. Então, você pode usar o mesmo produto para gordura localizada em celulite ou um produto específico para celulite. Aí vai ficar a seu critério. E aí você pode usar cafeína, hialuronidase, L-carnitina, arginina, azeticoside e outros princípios ativos para o combate à celulite. Cris, aí vem aquela pergunta, né? Nossa, eu já ouvi muitas vezes. Cris, dá para fazer preenchimento labial? Então, eu vou te falar assim. O que dá para fazer é uma hidratação profunda, tá? Por quê? Para você preencher o lábio, fazer preenchimento, você precisa de um ácido hialurônico e ele é o reticulado. O que a gente usa na pressurizada é o não reticulado. E deixa eu te explicar direitinho qual é a diferença do ácido hialurônico reticulado e o ácido hialurônico não reticulado. A reticulação, como o nome já diz, isso daqui basta você fazer uma pesquisinha no Google que você já vai ver o que significa reticulação. Ele é provido de linhas e nervuras entrecortadas, olha só, com formato similar a uma rede. Então, vamos imaginar uma rede de pesca. Essa rede, ela absorve moléculas de água que estão lá no local depois que foi injetado para formar um volume. Forma-se teias, transformando o processo de reticulação, passando a ser chamado de cross-link. Então, ele vira um gel dentro do lábio. O que a gente pode usar na intradermoterapia pressurizada é o ácido hialurônico não reticulado. Por quê? Primeiro, o produto ele precisa ser aquoso, o mais líquido possível, senão você não consegue atingir a camada que você quer com a pressurizada. E outra coisa, quando você coloca o seu adaptador ali para retirar o produto do vidrinho, se ele for viscoso, você não consegue fazer isso, tá? Outra coisa, o reticulado, quando ele vai ser injetado com a pressurizada, ele sofre aquela pressão do tiro, né? Do tiro da caneta. E com isso, ele sofre degradação do impacto. Por isso que não dá para usar um ácido hialurônico reticulado. O que você vai conseguir fazer? Aplicar
caso você vá trabalhar aí com lábio, aplicar um ácido hialurônico não reticulado só para fazer hidratação profunda. Mas qual que é o mal disso, Cris? Não existe embasamento científico que prove que aplicando um ácido não reticulado você vai ter efeito de preenchimento. Não, só faz uma hidratação, uma boa hidratação, ok, mas não faz o preenchimento. E os lábios, eles incham por causa do impacto do tiro da caneta. Depois de alguns dias, esses lábios vão desinchar e voltarão ao normal. Então, toma bastante cuidado com isso que estão te vendendo aí na internet. Nem tudo que se vê, né? Nem tudo que se reluz é ouro, tá? Toma bastante cuidado. Outra pergunta que já me fizeram, Cris, dá para aplicar botox com a caneta pressurizada? Olha, vamos pensar aqui comigo. Para ter um efeito de paralisação do músculo, você necessita aplicar o botox, que seria o princípio ativo, dentro do músculo, para ele ficar ali paradinho, paralisado. Dessa forma, você consegue paralisar as rugas dinâmicas e suavizar as rugas estáticas. O produto ele precisa ser depositado dentro do músculo. Então, você vê aí no mercado ativos, princípios ativos como Tencine e Argireline, que têm exatamente a mesma função do Botox, só que eles são usados topicamente, ou seja, eles são superficiais. Tem produto aí que dá para aplicar com pressurizada, que tem o Argireline ou Argirelina, que é a mesma coisa. O que você consegue fazer é minimizar as rugas, sim. Porém, eles não produzem os efeitos do Botox, os mesmos efeitos. Você não pode vender essa técnica dizendo que você aplica Botox com intradermoterapia pressurizada, porque não é bem assim que funciona. Então, tome cuidado para dar nome aos bois, tá? Quando eu falo de lipo de papada, é porque já existe aí no mercado a lipo enzimática, que é feita com agulhas. Como eu já expliquei anteriormente, se você perdeu, depois eu te falo de novo. Porque com a pressurizada o líquido bate e volta, então é perigoso com a enzima. E como já existe a lipo de papada enzimática, você pode usar esse termo, porque o processo é praticamente o mesmo, o que muda são os princípios ativos. Então você pode falar, eu faço lipo de papada, ok. Agora falar que você aplica Botox, aí já é um tanto arriscado vender essa ideia, tá bom? Outra pergunta bem interessante. Não sei se eu tô adiantando aí as dúvidas, né? Mas eu já tô colocando as principais. Cris, posso usar bioestimuladores de colágeno? Pode sim. Porém, desde que o produto tenha um veículo líquido o mais aquoso possível e nunca viscoso. Porque se ele for viscoso, ele não vai ter a velocidade suficiente de atingir as camadas que você necessita. Lembrando que algumas marcas aí de bioestimuladores, elas não são vendidas para esteticistas, é somente profissionais que têm conselho, tá? Então, se você está me assistindo aqui, se você é esteticista, você não consegue fazer o cadastro para comprar esses bioestimuladores. Mas, claro que eu vou te falar depois a respeito aqui de uma oportunidade, né, do curso. Dentro do curso tem todas as marcas que eu indico que você pode fazer a sua compra caso você seja esteticista. E associação de protocolos com a pressurizada? Cris, o que dá para fazer, né? Eu estou fazendo lá o tratamento com a minha cliente semanal e aí eu queria intercalar com alguma outra coisa, quem sabe para potencializar ou para mudar um pouquinho. Legal. Você pode trabalhar com ultrassom, você pode fazer a drenagem linfática ou massagens modeladoras ou outro tipo de massagem sem problema nenhum. Você pode aplicar microcorrentes, pode aplicar o jato de plasma, você pode aplicar microagulhamento, radiofrequência e criofrequência. Eu falo assim, que você pode aplicar depois de 72 horas, porque vai fazer uma vascularização, né, no local, vai estimular os capilares sanguíneos, então eu não recomendo. E outra coisa, tem também o risco da temperatura, né? Para você não ter nenhum tipo de intercorrência com manchas pós-inflamatórias. Então, eu estimo, assim, eu aconselho que você aplique só depois de 72 horas. E eu sei que, assim como eu, você
ama viver de estética, mas a gente precisa aproveitar a oportunidade para ganhar dinheiro enquanto o procedimento está em alta no mercado. As clientes estão pedindo pela intradermoterapia pressurizada e essa oportunidade de ganhar muito dinheiro com essa técnica. E aí você pode falar assim, Cris, mas eu vejo isso depois eu faço, depois eu vejo, agora não é o momento. Ok, só que as clientes, principalmente essas que elas gostam de estética, elas são super antenadas hoje em dia. O que vai acontecer? Se você deixar para lá ou deixar para depois, elas vão no teu concorrente. Então toma bastante cuidado com isso. Tem que sempre estar atualizada sim. E as inscrições para o curso de intradermoterapia pressurizada já estão abertas. Agora chegou a sua vez e eu preciso te dizer que você vai sair na frente da sua concorrência, ter um diferencial nos seus atendimentos, atrair novas clientes, pois todas elas adoram uma novidade, quem não gosta, né? E ser referência em tratamentos estéticos na sua região. Torne-se profissional sempre atualizada. Isso é um carro-chefe assim da nossa profissão. E, de mais a mais, ganhe muito dinheiro, né? Porque ninguém quer trabalhar de graça, embora a gente ame a nossa profissão e trabalhar com pessoas. O curso é online com mais de 24 aulas em alta resolução de som e imagem. Você pode estudar e consultar a qualquer horário, em qualquer dia da semana. Pode ser feriado, sábado, domingo, não importa. Você vai ter direito à participação no grupo fechado para todas as suas dúvidas. E o suporte é integral. Ele ocorre de segunda a sábado dentro do portal de estudos, logo abaixo de cada aula, ou dentro do grupo do Facebook. Então, por exemplo, você está assistindo uma aula, tive uma dúvida aqui, não entendi. Você escreve ali embaixo da aula que todo dia eu estarei respondendo. E você vai poder ver e rever as aulas quando quiser e como quiser. Você pode usar um computador, celular, tablet, e pode ser a qualquer hora do dia. A única coisa que você precisa é ter internet, né? Todo dia, aliás, todo mundo hoje em dia tem acesso à internet. E qual é o conteúdo do curso? Então vamos lá, deixa eu te explicar. O curso completo de intradermoterapia pressurizada, ele possui 5 módulos, então ele está dividido em 5 módulos. E ele tem as aulas práticas e teóricas, todas já estão gravadas e já estão disponíveis. Você vai aprender sobre história da intradermoterapia, que é mais uma base para que você entenda o que é, o que faz, o que não faz. Anatomia e fisiologia da pele, que por mais que você saiba, é bom revisar. Indicação e contraindicações do tratamento. Diferenças entre tradicional e pressurizada. Dispositivos, então eu falo sobre todas as canetas, sobre as seringas de 0,3, de 0,5, eu falo sobre tudo isso. Demonstração de uso. Produtos e princípios ativos em cada procedimento. Então, por exemplo, se você quer tratar facial, alguns princípios ativos são usados, corporal são outros. Associação de protocolos. Eu falo sobre biossegurança, intervalo entre as sessões, como tratar intercorrências, porque a gente não sabe. Se acontecer, como que você vai agir nesse caso? Então, é importante que você saiba. Recomendações importantes para o procedimento. Lipo de papada, volumização facial, skin booster, definição abdominal, celulite, gordura localizada, flacidez, até cansa tanto falar e tem mais ainda, hein? Não terminou. Estratégias de preço, como vender a técnica. Ainda tem os materiais diversos, que são um mapa que eu fiz de pontos e níveis de pressão facial, mapa de pontos e níveis de pressão corporal, planilha de custos, modelo de contrato de estética, ficha de anamnese facial, ficha de anamnese corporal, tudo isso já está lá dentro do curso disponível. E avaliação e certificado entregue no seu endereço, via correios. Eu mesma assino pessoalmente, um por um, e tem uma pessoa da minha equipe que vai lá no correio toda semana postar esses certificados. É só felicidade, né, quando a aluna recebe. Olha, esse aqui é um modelo do certificado, vai ser esse daqui. Aqui vai o meu nome, aqui vai o nome da minha empresa, meu CNPJ. Esse certificado, ele é válido para compor horas na faculdade, caso você esteja fazendo, e ele vale também como um curso
profissionalizante, tá? E se você não mora no Brasil, mora fora, não tem problema, porque a gente despacha via Correios mesmo assim.